Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar a Santa Liturgia do dia 28 de setembro, segunda-feira. Este é o dia em que a Igreja faz memória de alguns santos, de São Venceslau, que viveu pouco mais de 1000 anos atrás, exatamente 1100 anos atrás. Ele era duque de Boêmia, um homem de muita atenção aos pobres, de muita oração, que se conservou íntegro num ambiente de corrupção, que era a corte do rei, e finalmente ele conduziu o seu povo a um certo crescimento do ponto de vista social e também religioso. Mas o irmão dele, Boleslao, irmão menor, promoveu o martírio de São Venceslau, que é agora o padroeiro da Boêmia, uma região da Europa Oriental. Também a igreja hoje recorda São Lourenço e companheiros, um grupo de 17 pessoas, entre eles 9 sacerdotes, que foram martirizados entre os anos 1633 e 1637, no Japão, na cidade de Nagasaki. Eles eram cristãos ardorosos que estavam anunciando o Evangelho de Jesus também nas Ilhas Filipinas, em Formosa e no próprio Japão, e acabaram sendo martirizados. Recordamos, portanto, São Venceslau e São Lourenço e seus companheiros. Primeira leitura hoje é tirada do Antigo Testamento, do livro do Jó, e nos recorda como Jó fosse um homem extremamente religioso, de uma grande obediência a Deus e de respeito a Ele. Ao mesmo tempo, um homem muito bem sucedido na vida. Vale a pena acompanhar o que diz a palavra do livro de Jó. Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor, entre eles também Satanás. Quer dizer, Satanás foi numa reunião com o Senhor Deus. E o Senhor então disse a Satanás: "De onde vens?" "Venho de dar umas voltas pela terra", respondeu ele. E o Senhor lhe disse: "Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual, é um homem íntegro e correto." E Satanás respondeu: "Claro, para ele dá tudo certo. Tu o abençoaste, ele deste todos os bens e tal, mas prove, estende a mão e toca em todos os seus bens. Eu garanto que ele te lançará maldições no rosto." E então o Senhor disse: "Tá bom, desde que não atente contra a vida de Jó, você pode fazer tudo o que quiser." E então começaram a aparecer mensageiros na casa de Jó, anunciando grandes desastres. Apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados a fio de espada. Depois, um outro mensageiro disse assim: "Caiu do céu fogo de Deus e matou ovelhas e pastores. Só eu consegui escapar." Depois veio um outro que disse: "Os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram tudo consigo." E depois um quarto mensageiro chegou dizendo: "Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velhos, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens. Todos morreram." Então Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, caiu por terra e prostrado disse: "Eu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim seja feito. Bendito seja o nome do Senhor." Que dizer, a atitude de Jó, depois de ter perdido todos os bens, inclusive os filhos e as filhas, é admirável, porque ele tem uma percepção grandíssima de Deus como um grande mistério ao qual se obedece, porque nós não compreendemos as razões que Ele tem para que tudo dê certo em certas épocas e para que as coisas deem errado em outros tempos. Tudo certamente Ele entende, justamente como um homem de fé, um homem religioso, tudo tem uma razão misteriosa
que por isso não vale a pena ficar reclamando de Deus, blasfemando contra Ele, dizendo que Ele é injusto ou coisa parecida, como às vezes nós temos a tentação de fazer. Porque na realidade Ele é o Senhor, de tal maneira reverenciando a majestade de Deus, que Jó aceita toda esta realidade. O Evangelho de São Lucas, havia uma discussão entre os discípulos sobre quem era o maior. E então Jesus pegou uma criança e disse: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Tem uma grande diferença entre o olhar de Jesus e o olhar dos discípulos. Porque Jesus está explicando o que é a comunhão. Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. Alguém que vendo uma criança, quem sabe em situação de vulnerabilidade, de necessidade, então terá um coração e uma atenção para aquela criança que nós podemos chamar de comunhão. Não ganha nada fazendo isso, mas é uma abertura do coração que quer abraçar aquela criança em situação difícil. E quem recebe a criança é a mim que está recebendo. Quer dizer, a comunhão com a criança é a comunhão com o próprio Jesus. E quem recebe Jesus, entra em comunhão com quem envia Jesus, o Pai. E então Jesus está descrevendo a realidade que Ele veio trazer a este mundo, a possibilidade de viver em comunhão. E a comunhão que sempre tem um ponto inicial na realidade próxima de nós, as pessoas da nossa convivência ou algum pobre, as pessoas a quem nos dedicamos e a própria pessoa de Jesus e o próprio Pai. Agora, o que é que os discípulos estavam discutindo? Saber quem era o maior. E esta discussão de quem é o maior não é porque entre eles havia comunhão. Ao contrário, queria medir o poder. E o poder é exatamente o contrário da comunhão. Porque tanto a comunhão aproxima e une as pessoas, quanto o poder distancia e cria uma espécie de barreira entre uma pessoa e outra. Porque no relacionamento de comunhão se torna espontânea a reciprocidade. Alguém que eu acolho com uma verdadeira comunhão em nome de Cristo, ele sentirá a necessidade de corresponder com atitudes de comunhão no relacionamento comigo e pouco a pouco poderá descobrir a presença de Deus dentro deste nosso relacionamento. Agora, o poder nunca favorece a reciprocidade da dedicação, da atenção, da caridade fraterna. Ao contrário, cria distância. É você que manda, você resolve. E a pessoa dá uma recuada, passos atrás. Então, os apóstolos e os discípulos acabaram aprendendo com Jesus o que é a comunhão cristã. Mas demorou muito tempo e Jesus teve que dar muito exemplo, muita indicação. Nós também temos necessidade de aprender sempre mais a estabelecer relacionamentos de verdadeira comunhão em Cristo, a partir dos relacionamentos de família e com as pessoas com as quais convivemos. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.